Fala, meu bom, beleza? Como é que vai? Eu tava dando uma lida numa notícia aqui que eu acho que vale a pena comentar, tá? Eu decidi, cara, que a partir de agora eu vou comentar um pouco o conflito na Ucrânia, cara, porque a cobertura que é feita aqui no Brasil é um negócio desgraçado, cara, que eu fico desgraçado da cabeça, bicho, porque não tem ninguém mais ou menos assim equilibrado, bicho. Tu tem de um lado, você tem uns caras assim que são muito pró-Ucrânia, né, que é uns lunáticos, né? Que nem o cara lá, o Ankapsu. Né? E do outro lado você tem os brasileiros nacionalistas russos, né? Que é os melancias, né? Que dizem que a Rússia tá vencendo, que não sei o que e tal. E meio que virou um jogo de torcida, cara. E parece que ninguém tá entendendo exatamente o que tá acontecendo, tá? E então eu vou dar umas opiniões aqui, cara, sobre isso. Tá? Lembrando que se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Caso tu já for inscrito, considere ativar o sino aí e dar uma curtida no vídeo para ajudar na divulgação. Tá? Eu tava lendo uma notícia que saiu anteontem aqui, dia 20 de abril de 2023, né? Onde o chefe, eu não vou ler aqui para você que ela tá em inglês, tá? Mas tava lendo no site da CNN. E é bem interessante, assim, que eu tava falando sobre o chefe do NATO, né, que é o OTAN, que é o Stoltenberg, que estava dizendo que estão ameaçando de botar a Ucrânia na OTAN. Que ele disse que o futuro, né, da Ucrânia é na OTAN. Né, e tem toda uma, uma série de coisas que ele fala aqui, né, que os aliados estão dando mais jets de avião, tanques, veículos armados e tal, e eles vão dar um suporte, esse aqui é o Stoltenberg, tá? Eles vão dar um suporte para a Ucrânia o quanto tempo for necessário. Tá aqui o Stoltenberg, aqui com o Zelensky, tá? Que é uma marionete esse cara aqui, tá? Esse aqui é o Danilo Gentili ucraniano, tá? Mas assim, cara, o que eu vejo, cara, assim, primeiro tu tem que se perguntar por que esse conflito tá acontecendo, né, cara? Por que que ocorre o conflito na Ucrânia, né? E eu sempre tento pensar do lado de quem começou o negócio, né? Que eu acho que quem começou de um ponto de vista não tradicional, tá? Foi a OTAN. A Rússia, claro, ela é o país agressor, mas ela é agressor no sentido, assim, de uma guerra tradicional. Seria ali uma guerra de terceira geração, quarta geração, tá? Mas quem começou o negócio foi a OTAN, né? Com uma guerra de quinta geração, revoluções coloridas, guerras híbridas e tal. Isso aí eu já comentei sobre isso, não vou ficar me alongando sobre esse assunto, né? Mas daí, cara, tu vai pensar assim, o porquê, né, cara, que eles começaram o conflito na Ucrânia. Eu tenho alguns insights sobre isso, tá? E eu penso assim, cara, o principal objetivo, né, de você começar uma guerra naquela região, na minha opinião, tá? Quem começou isso aqui foi mais os Estados Unidos. Eu acho que o objetivo principal, cara, era afastar a Europa da Rússia. E esse objetivo, cara, foi um objetivo que foi cumprido rapidamente em menos de um ano. De conflito eles já conseguiram fazer isso. Então antes você tinha uma Europa muito consumidora de recursos naturais da Rússia, se aproximando muito da Rússia, né? Você tinha a relação do Putin com a Angela Merkel e tal. E isso aí era uma ameaça para os Estados Unidos, e os caras decidiram que iam parar com isso, né? E o modo que eles arrumaram para parar esse tipo de coisa foi através de começar um conflito, né? E eles foram muito bem sucedidos, né? Nesse aspecto, né? Porque hoje tu vai ver o Nord Stream já não existe mais, né? Não existe mais. Hoje a Europa está cada vez mais distante da Rússia, né? Então o que eu tô querendo te dizer é que esses caras que começaram o conflito, claro, não de um ponto de vista tradicional, mas de um ponto de vista de uma guerra de quinta geração, de uma guerra híbrida, esses caras eles cumpriram o objetivo. O objetivo era esse. O objetivo era aproximar a Europa dos Estados Unidos, e isso foi feito. Então, o objetivo deles foi cumprido, né? E esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, né, que eu acho que é que é o negócio de escalar a guerra. Eu acho que o outro objetivo era gerar uma pressão em cima da Rússia. Uma pressão militar em cima da Rússia, né, que eles também estão conseguindo, né, conseguiram, né, as forças ocultas. Sempre que eu estou falando forças ocultas, é assim, ó. As democracias liberais, elas são comandadas não pelos líderes que você vota. Elas são comandadas por grupos, por elites ocultas, que eu não posso dizer quem são, tá?
que controlam o mundo democrático. Tá? Então existe um controle, tá? Não vai achando que é democracia, que você pode fazer o que você quiser, que você pode eleger quem você quiser, que você pode aprovar a lei que você quiser. Isso não existe. Tá? Não existe. Tá? O mundo democrático não é assim. O mundo democrático são elites que controlam tudo. Tá? E o segundo ponto que eu acho que essas elites estão tentando fazer, eles estão tentando gerar uma pressão, que nem eu disse, uma pressão militar em cima da Rússia para gerar uma pressão econômica em cima da China. Então eles estão forçando a China a gastar muito dinheiro com a Rússia e fazer negócios com a Rússia. E aí você tem aquela coisa do custo de oportunidade, né? Enquanto a China está negociando com a Rússia para dar suporte ao conflito na Ucrânia, a China não está negociando mais com outros países, né? Porque todo o dinheiro que a China tem ali para negociar a mais, ela vai usar para negociar com a Rússia, para fortalecer a Rússia, para que a Rússia não perca o conflito. Tá? Então, e aí você entende isso aqui, né? Essa notícia, né, cara, que tipo assim, eles estão ameaçando de botar a Ucrânia na OTAN. E por que isso, cara? Porque não há interesse das potências ocidentais de desescalar o conflito. A ideia é escalar cada vez mais o conflito e deixar o conflito cada vez mais... que consuma cada vez mais o militarismo russo e a economia chinesa. Tá? Então isso aqui, eles estão usando como uma forma de enfraquecer economicamente a Rússia e a China. Tá? Agora, se essa estratégia vai dar certo ou não, daí eu já não sei. Tá? Mas a ideia é essa, né? Então, assim, eles estão tentando botar a Ucrânia na OTAN, mas tem uma série de regras, tá? Aqui na notícia diz que eles já mandaram 150 bilhões de euros, tá? Incluindo 65 bilhões de euros em ajuda militar, tá? O que é bastante dinheiro, tá? E assim, vamos ser bem realistas, tá? A Ucrânia ela não tem condições nenhuma de vencer a Rússia sozinha. Não há a menor possibilidade. Tipo, se a OTAN se recuar, a Ucrânia acaba, tá? Basicamente é isso, né? Então, ao mesmo tempo a gente vê assim, olhando assim, vamos pensar do lado da Rússia, né? O que a Rússia tá ganhando com o conflito? O que ela tá ganhando com o conflito? Ela tá conseguindo enfraquecer a OTAN? Não me parece, porque parece o contrário, né, cara? Parece que a OTAN, cada vez mais, eles estão juntando mais pessoas e mais países europeus, a aliança da OTAN tá cada vez maior, né? Enquanto que a Rússia só tá perdendo dinheiro, perdendo munição, e não tá conseguindo avançar tanto, né? Eles conseguiram pegar algumas áreas, mas a ideia que era você conquistar o país inteiro, isso aí não, né? A não ser que o objetivo da Rússia, a gente não sabe exatamente porque os russos não falam. O objetivo deles, cara, talvez seja só pegar o Donbás, aquelas regiões mais a oeste. E se esse é o objetivo deles, eu acho que eles conseguiram, né? Estão conseguindo. Agora só falta conseguir segurar esses pedaços de terra com eles, tá? Que não é uma coisa tão fácil, tá? Essa coisa de você botar a Ucrânia na OTAN, eu acho que é um modo, tá, para escalar ainda mais o conflito. Então, quando você põe a Ucrânia na OTAN, você vai poder facilitar para que mais armas sejam enviadas para lá, para que mais ajuda militar seja enviada. Então, você vai ter... Agora eles botaram aquele sistema... Como é que é? Eles mandaram um sistema novo lá, que não é novo, mas é um sistema pior que o S-400, mas é meio similar ao S-400, que é aquele Patriot, acho, algo assim, né? Então, assim, quanto mais eles aproximam a Ucrânia da OTAN, mais armas eles vão conseguir enviar, tá? E isso é bastante interessante para a indústria de defesa dos Estados Unidos, tá? Porque quanto mais armas eles enviam para lá, menos estoques eles têm. Quanto menos estoques eles têm, mais dinheiro eles vão conseguir do governo americano para repor os estoques e investir em mais tecnologia militar para crescer cada vez mais como um complexo militar. Então eu entendo, assim, que assim, esse cara aqui, ó, o Stoltenberg, ele não tá muito preocupado com o destino dos ucranianos, do Zelensky e tal, não. Tá? Mas esse cara, ele tá seguindo os objetivos da OTAN, que é se expandir cada vez mais e tá conseguindo se expandir cada vez mais, né? Hoje você tem mais países que estão querendo fazer parte da OTAN, né? Cada vez mais, né? Ele tá conseguindo
usando o conflito, tá? Isso é meio ruim, né, de um ponto de vista, assim, humanitário, né, mas o povo desse cara aqui, lá da Ucrânia, está sendo usado como uma ferramenta para o povo desse cara aqui adquirir cada vez mais poder, tá, na região. Aí e tá indo certo. Agora, o quanto isso vai escalar, eu não tenho ideia, né? Mas eu não vejo, assim, vontade nenhuma de desescalar o conflito, tá? Tanto por parte do pessoal da OTAN, quanto por parte do pessoal da Rússia, tá? E a coisa vai escalar mais agora, se a OTAN aceitar a Ucrânia. Claro, não é tão fácil de acontecer. Mas é isso, cara. Tem umas cláusulas, né? Que não é assim pra você entrar na Ucrânia. Tinha uma parte aqui que eles tinham falado, ó. Tem umas cláusulas pra você entrar na OTAN que você precisaria ter. Bah, isso aqui chega a ser engraçado de falar isso aqui. Você precisa ter uma democracia funcional e um sistema político de uma economia de mercado. Isso aqui, cara, isso não existe. Tá? Uma democracia. O que é vamos pensar assim, o que é uma democracia funcional? O que seria uma democracia funcional? O Brasil é uma democracia funcional? Bom, se uma democracia funcional significa você ter um sistema político mais ou menos estilo Partido Democrata americano no poder, então beleza. Então o Brasil tem uma democracia funcional. Se democracia é isso, então o Brasil tem uma democracia funcional. Agora, a Ucrânia tem uma democracia funcional? Eu acho que sim. Seguindo esse critério, tá? Que é um critério maluco, mas é um critério, acho que sim, né? E um sistema de economia de mercado, isso aqui eles não têm porque eles estão num conflito. Então não tem como você ter uma economia de mercado quando você está num conflito, né? E por que é importante para o pessoal da OTAN que se tem uma economia de mercado? Porque a economia de mercado é uma economia onde os bancos conseguem exercer muito poder, não só os bancos, como os fundos de investimento. Então o poder do país vai estar subordinado ao sistema financeiro e aos bancos. E daí, uma outra cláusula que tem, um tratamento justo de populações minoritárias, né? Que é isso inclui o pessoal LGTB, isso inclui grupos religiosos minoritários e tal, que eu não posso falar muito sobre isso, mas é para proteger as minorias, né? E isso, por que proteger minorias, né? Porque isso existe por causa de uma coisa, de um conceito lá que começa lá com o Bergson, mas depois é aprimorado pelo Karl Popper, que é o negócio da sociedade aberta. A sociedade aberta precisa, para ser aberta, ela precisa que constantemente se estimule o tratamento justo às minorias, né? Então, e isso vai impedir que a sociedade se feche em valores conservadores, né? Que são os valores que, se chegarem ao poder, vão acabar com a economia de mercado e vão acabar com o poder dos bancos e dos grandes fundos de investimento, né? Então, assim, a pauta é aquilo que eu sempre falei, né, cara, que não existe distinção entre economia e moral. Não é assim, uma coisa é economia e outra coisa é moral. Não, as duas coisas andam juntas, né? A economia de mercado precisa de uma moral aberta para funcionar, né? De uma moral que te afaste de qualquer tipo de transcendência e te jogue num materialismo consumista, né? É isso que, bem, enfim, valores da sociedade aberta e tal. E diz que, de acordo com que isso é difícil tudo isso que eu tô te falando, né, que seriam cláusulas, é difícil de demonstrar em um tempo de guerra e tal. Mas é isso, né, cara? Agora, então, assim, quem que tá ganhando o negócio, cara? Que o Stoltenberg, ele disse também que a prioridade da Ucrânia entrar na OTAN é bastante alta na high on the agenda, né? O futuro da Ucrânia está na OTAN, todos os aliados concordam com isso, disse Stoltenberg, né? Na verdade, todos não, né? Porque parece que o Orbán já deu uma reclamada disso, né? Mas o Orbán não manda nada, que é um país eco ridículo e tal, pequeníssimo ali que ele tem, então, entendeu? A opinião dele não importa, né? Que o foco da aliança agora é to ensure that Ukraine prevails, né? Que seria para assegurar que a Ucrânia vença o conflito, prevaleça no conflito, né, no caso. E aí a matéria vai dizer que, olha, antes da guerra da Ucrânia, a Rússia tinha uma fronteira muito pequena com a OTAN e depois da guerra da Ucrânia, agora a fronteira está cada vez maior, né, e que só reforça aquilo que eu falei, né.
a ideia do conflito, e por isso que o conflito não vai terminar tão cedo, porque ele está cada vez escalando mais, a ideia do conflito é aumentar o poder da OTAN, e eles estão conseguindo. Tá? Não só aumentar o poder da OTAN, como também você afastar a Europa da influência russa, né? E pressionar a economia chinesa, porque a China e o Irã vão ter que ajudar a Rússia, porque a Rússia não tem como vencer um conflito sozinha contra a OTAN. Então, o conflito ucraniano ele é meio que uma coisa que a consequência dele foi a formação de dois blocos, né? Você vai ter o bloco da OTAN, que pega os Estados Unidos e a Europa, e vai ter a formação desse bloco oriental, por assim dizer, que o pessoal chama do bloco dos BRICS, né? Mas não é bem bloco dos BRICS, né? Porque o BRICS é só uma aliança econômica. E é isso, né, cara? Então, assim, o que eu acho? Eu acho que vai entrar, talvez entre, cara. E, pelo que eu lembro, a OTAN ele tinha uma cláusula que parece que você não pode entrar na OTAN se você estiver em guerra com alguém, tá? Mas eu não duvido que eles abram uma exceção, digam que não, porque a Ucrânia não começou guerra nenhuma, e como ela não começou guerra nenhuma, então pela cláusula ela pode entrar, porque ela foi invadida, então ela tá só se defendendo, ela não tá guerreando, ela tá defendendo e tal. Eles podem, assim, ó, a lei não importa, a lei eles fazem o que eles quiserem com a lei, então se eles acharem que deve botar a Ucrânia na OTAN, eles vão botar, né? E isso vai facilitar com que mais armas entrem e que o conflito escale cada vez mais, tá? A que ponto, não sei, tá? Talvez daqui a alguns anos, de um ano ou dois, a gente entre num conflito mais global, né? Eu só espero que o líder brasileiro, cara, não só pare de falar bobagem, assim, só tipo, sabe, fica quieto, cara. Tipo assim, eu lembro quando tava o Bolsonaro, cara, e o Bolsonaro ia falar alguma coisa de política externa, bicho, me dava um nervoso, cara, me dava um suador, assim, sabe aquele meme do cara que tá numa escola, um guri branco, assim, meio novo, que ele tá numa escola e ele tá, tipo, suando, assim, nervosão, assim, eu me sentia desse jeito, cara, quando o Bolsonaro ia falar alguma coisa. E quando entrou o Lula, eu falei, cara, o Lula, eu acho que ele vai tentar manter uma neutralidade, acho que ele não é tão burro assim, né, cara, mas ele, é isso aí, né. Bom, isso aí já é um outro assunto, né? Então, mas assim, cara, o Brasil, cara, não ganha nada, né? Se posicionando nem de um lado nem do outro, né? A gente deveria ficar neutro, só que a gente tem uns líderes, cara, que parece que pensam um pouco, que não tem muita cabeça, né, cara? Mas é isso, pessoal. Bem interessante esse site aqui da CNN em inglês, cara. Tem até, tu pode clicar por continentes, assim, ó. Tu pode clicar em Américas, por exemplo. Daí mostra, assim, New CCTV footage reveal debate, mostra dos negócios que o vídeo sugerem inação da polícia, né? Dos negócios de 8 de janeiro no Brasil e tal. Bem interessante, né, cara? Então, mas isso aqui é talvez para um outro assunto, tá? Tá bom, pessoal? Um abraço pra vocês. Até mais. Tchau, tchau.